Boa noite. É um privilégio meu te apresentar e iniciar o estudo sobre o nosso tema hoje à noite. Jovens exemplares. E pensando do versículo escolhido, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Versículo 12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E pensando durante a semana, preparando, eu pensei, que pena que nós não tínhamos incluído também o versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar. Essa primeira parte daquele versículo, né? Especialmente pensando, persiste em ler. Eu espero que todos vocês tenham costume de ler a palavra de Deus cada dia. Se não tiver, enquanto que você está aqui, seria uma boa oportunidade de iniciar isso, ou voltar a isso, lendo a palavra diariamente. Na realidade, é importante para vocês. Esse tema foi escolhido tendo vocês em mente. É um tema escolhido porque são vocês os nossos futuros líderes das nossas igrejas. Vocês. É um tema escolhido para vos desafiar a tornarem-se tudo o que podem no Senhor Jesus Cristo. Os deveres pessoais de cada jovem encontrados nos versículos 12, 13 e 14. Paulo estabelece 3 deveres que incumbrem sobre cada jovem de Cristo Jesus. Vocês conhecem o verbo incumbir? Quer dizer, dar ou tomar encargo, tarefa ou responsabilidade. Então eu vi aqui esses 3 deveres. Jovens, sejam responsáveis em fazer sua juventude respeitada por causa do seu exemplo. Sejam responsáveis em fazer sua juventude respeitada por causa do seu exemplo. É isso que está em versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Primeiro, então, sejam responsáveis em fazer sua juventude respeitada por causa do seu exemplo. Segundo lugar, persistem em frequentar os cultos públicos da sua igreja. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Quantos de vocês já ajudam na igreja? Escola dominical, ou com criancinhas, né? Vocês só podem
fazer isso se vocês frequentam regularmente, né? E os que não estão ainda envolvidos? Pode ser que logo no futuro, pode, seja responsável. Persiste em frequentar, para que você pode servir nessas maneiras. E versículo 14, Paulo também disse: não desprezes o dom que há em ti. Com certeza vocês têm um ou mais dons. Talvez você não sabe quais são ainda, mas procure na Bíblia. E não confunde dom com talento. Tem pessoas muito talentosas e pode usar o talento para o Senhor. E realmente eu não quero entrar nessa área porque eu tenho o tema para ficar, né? Mas para desenvolver aqui. Mas fala com seu pastor, ele pode te ajudar. Talvez você já sabe um dos seus dons. Você gosta de ensinar, então procura ser usado. Tem outros. Em versículo 12, Paulo nomeia 6 áreas da vida em que vocês devem ser exemplos a quem? Não diz ao mundo, notou isso? Diz aos fiéis. Claro que também deve ser ao mundo, mas aqui diz aos fiéis. Quem são aos fiéis? Seus irmãos em Cristo, da sua igreja. Outros conhecidos dos outras igrejas. Aos fiéis. Agora, a repetição da preposição faz com que cada área seja distinta na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. As primeiras 2 áreas nós vamos tratar hoje à noite. Na palavra e no trato. Essas 2 áreas têm a ver com a sua conduta externa. Sendo assim, na palavra faz referência às suas manifestações verbais perante o público e as feitas pessoalmente. Enquanto que no trato aponta para a sua conduta pessoal perante aos fiéis e ao mundo. As 4 últimas áreas, no amor, no espírito, na fé, na pureza, dizem respeito à sua conduta interna. Isso quer dizer, sua vida no interior. No amor, refere-se ao seu amor para com Deus, assim como também para os homens, sendo a força motivadora da sua vida em Cristo. No Espírito, tem a ver com o fato de que vocês devem estar andando em Espírito. Isto é, sendo sempre consciente da presença do Espírito Santo em suas vidas. Sempre procurando ser obedientes à sua direção. E não entristecendo por causa de desobediência. Na pureza, não fala da castidade pessoal, mas da pureza de intenção e da sinceridade do seu caráter. Agora, até aqui era só a introdução, né? Então vamos voltar para o versículo 12, aqueles primeiros 2. E vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos, todos nós, estar aqui nesse acampamento, no segundo,
Pai, abençoa cada jovem aqui. Obrigado pelos esforços que todos têm dado, suas famílias também, para que eles pudessem estar aqui conosco, Pai. Esteja comigo hoje à noite, abrindo Tua palavra, que eu possa abrir, explicando para o desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Peço, Pai, no nome de Cristo. Amém. Ninguém despreze a tua mocidade. Por que ele falou isso? Por que Paulo falou isso? Falou sim para Timóteo, mas lembra que foi escrito para nós também, para mim, para vós. Há perigo de que, pela leviandade e indiscrição em que os jovens estão muito expostos no mundo, que seu serviço para o Senhor na igreja pode ser visto com um desprezo e a culpa sendo propriamente sua, por ter caído, por ter não se conduzido corretamente alguma vez, ou nessa área, ou naquela área, nessa coisa, outra. Isso não deve ocorrer. Pelo contrário, você deve ser o melhor exemplo dos fiéis, ou aos fiéis. São vocês que devem ser os primeiros para defender e viver os padrões bíblicos. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persistindo também na sua leitura diária da palavra. Como Paulo disse, ser exemplo dos fiéis. Então, dê-lhes, os fiéis, não, aos fiéis, dê-lhes um padrão tão correto que eles não podem encontrar nenhum mal em seu exemplo. E que eles terão prazer em seguir-te com melhoramento para si. Para que você seja o exemplo que os outros seguem. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo. Agora, veremos então essa parte que eu falei do conduta externa. Na palavra, no trato. Como falei, as primeiras duas áreas, na palavra, no trato, tem a ver com sua conduta externa. São estas duas que vamos tratar. Eu disse que na palavra tem referência às suas manifestações verbais perante o público e as feitas pessoalmente. Também disse que no trato aponta para a sua conduta pessoal perante o mundo e perante aos fiéis. Essas duas áreas estão bem ligadas entre si. Uma requer a outra. Na palavra. Fiquei pensando muito. Como pode definir isso? Na palavra, as manifestações verbais, isto é, essas manifestações verbais são as ligações ordenadas e tricotadas, costuradas, juntas em arranjo conectado de palavras dos pensamentos e sentimentos interiores da mente, para assim comunicar um com o outro.
ou em palavras mais simples, seu falar. Isso é, sua maneira de conversação, que é você. Mas lembra, estas palavras que você fala tem que refletir o fato que você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Para vocês que já ensinam na escola dominical, ou ajudam em outros, né, com o culto das crianças, coisa assim, ou tem feito isso no passado, no momento, talvez não estava, talvez você nunca participou, mas está querendo, babando, para servir, talvez você não entrou. Bom, eu estou pensando mais para os que tem servido. Só um minuto. Para vocês que já ensinam, né? Isso não se refere à sua responsabilidade de ensinar a sua classe, mas estamos na palavra, refere à sua conversa habitual e familiar. É natural que o rebanho, vamos falar da igreja, o rebanho são quem? Os membros, né? As pessoas que vêm frequentando regularmente, ou talvez, mas vem frequentando. É natural que o rebanho, essas pessoas, vão logo seguir o pastor ou os outros líderes na igreja, ou até os professores. Por quê? Sendo exemplo. Agora, se um desses, seja o pastor, eu ou você, um diácono ou qualquer pessoa, errar, o que vai acontecer com a pessoa que está seguindo seu exemplo? Vão errar também. Lembra, você é o exemplo para eles. Seja exemplo positivo e não negativo. Agora vamos passar para no trato. Os jovens da minha igreja sabem que eu vou sempre procurando no meu dicionário, né? Bom, português não é minha língua nativa. E eu tenho costume de ouvir palavras e usar as palavras, mas de vez em quando, eu tenho que entender bem antes de usar mais. Porque algumas vezes eu tenho descoberto que eu tenho usado algumas palavras erradamente. Quer dizer, trato. No trato, procurei. Convivência. Ato ou efeito de conviver. O que quer dizer conviver? Viver junto. Viver junto. Então, com outra pessoa ou pessoas. No trato. Essa é uma das áreas ou ideias dessa palavra. No trato. Outro, conversação. Conversação. O ato de conversar, trocar palavras, ideias, informações com outras pessoas. Está vendo como eu disse que os dois são interligados? E outra palavra. Comportamento. Sua conduta. Sua maneira de proceder. Quer dizer, sua maneira que você anda no mundo. Não anda fisicamente, mas seu andar espiritual. No trato. Paulo estava exortando Timóteo a continuar no seu ministério e não permitir aos homens minar ou enfraquecer as suas habilidades. Paulo entendia
a dificuldade de ser um líder. E realmente tem dificuldades em ser líder. E seu conselho a Timóteo era para liderar pelo exemplo. Por isso diz, ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Como? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E persiste em ler. E para alguém que já está liderando com a palavra, ensinando, então, em exortar e ensinar. Mas você sabendo, conhecendo a Bíblia, encontrando alguém que não conhece, que não sabe como, você também pode ensinar. Pode também exortar outro. Não tem que estar assim, um pastor, um diácono que está dando um estudo bíblico. Você pode, no nível de 1 a 1, fazer isso. Então, encontrei 7 esferas que estão incluídas no trato, quer dizer, no seu comportamento, tá? No meu comportamento. E todos têm algo em o ato de andar. Vamos abrir nossas Bíblias para Romanos, capítulo 6. Paulo aqui, eu não conheço todos vocês, eu espero que todos vocês tenham aceitado Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque realmente eu estou falando mais com o crente do que alguém que nunca creu em Cristo. Aqui, em capítulo 6, Paulo está dizendo uma coisa muito importante para nós. Ele diz, que diremos, pois, sendo salvos, né? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pegou a ideia? Em Cristo você já morreu. Em Cristo você já ressuscitou. E quando vier tentação, você tem resposta agora. Já tinha. O quê? Não, eu não posso cometer isso mais. Eu não posso frequentar esses lugares. Eu não posso fazer isso. Por quê? Eu já morri para isso. Eu estou morto, eu não posso fazer isso. Talvez esse pode te ajudar um pouco. Evitar algo. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, como? Em novidade de vida. Sua vida velha, antes de Cristo, antes que Cristo entrou na sua vida, é a vida passada. Você tem novidade de vida, vida nova. Vocês sabem que a graça de Deus vos liberta do império do pecado, quer dizer, do poder do pecado. A salvação está em 3 tempos: passado, presente, futuro. Fomos libertos da pena do pecado, graças a Deus. Também somos libertos do poder do pecado, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado. Por quê? Ainda temos 2 naturezas, a velha e a nova. E fica um combate de vez em quando, um choque entre um ao outro de vez em quando, né?
assim andemos nós também em novidade de vida. Primeiro, fomos libertos da culpa do pecado. E é por isso que Paulo disse, andemos em novidade de vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós lemos aqui, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, assim podemos entender, nossa vida deve mudar. Andai em novidade de vida. Segundo, andai em amor. Vamos para 1 João. 1 João, capítulo 4. Andai em amor. Capítulo 4, 1 João, capítulo 4. Nós lemos versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E podemos ver também versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Deus, na sua natureza, é amor. É esse amor que está derramado em nossos corações, nas nossas vidas. Podemos ver, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque Paulo diz a mesma coisa que João estava dizendo. Olha aqui, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo foi dado a nós, notou isso? O Espírito Santo habita em nós. E nós não devemos permitir qualquer coisa impedir Ele influenciar nossas vidas para que podamos ser melhores exemplos para outros. Esta é a essência de todos que creem em Cristo. Para que o homem salvo seja o homem que ama seus irmãos e todos os homens. E indo para Efésios capítulo 5, podemos encontrar novamente essa esfera. Capítulo 5, versículo 1 e 2, realmente versículo 2. Mas novamente podemos ver que devemos, vocês como jovens, devem ser exemplos, porque diz aqui, sede pois imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Andai em amor. E é interessante que andando em amor entra logo algo que também é importante nas nossas vidas, a pureza da sua vida.
Porque tem uma lista aqui dos frutos do pecado. Prostituição, impureza, avareza, nem deve ser nomeado entre nós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes, o que convém? Ações de graça. E ele também nos dá um grande advertimento, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Então, andai em amor. Primeiro, andai em novidade de vida, e em segundo lugar, andai em amor. Em terceiro lugar, voltaremos para 1 João. Essa vez, capítulo 1. Andai na luz. Andai na luz. Versículo 7. João está dizendo aqui, vamos ler com o versículo 5, para entrar bem no assunto aqui. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é o quê? Luz. E não há nele trevas nenhumas. Deus é luz. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentiramos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que verdade maravilhosa aqui. O apóstolo João nos informa que Deus é luz. Ele não disse que Deus é uma luz, nem disse João que Deus é a luz. Ele diz Deus é luz. Agora, ele não é igual a uma lâmpada que pode ser apagada e ligada, ou que pode apagar sozinho para jogar. Né? Nesse aspecto nós não podemos comparar a Deus, mas podemos talvez pensar assim, como ele é, como eletricidade mesmo, que não falta luz. Para acender essa precisa luz, né? Força. Mas ele é luz. Ele é luz. Agora vamos para o Evangelho de João. Capítulo 8. Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A coisa é que esse mundo não tem luz. Não reconhece a luz, talvez melhor dizer. Está trevas por causa da falta da luz. E Jesus é a luz do mundo. Quem me segue, ele disse, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso que o mundo está precisando, a luz da vida. Voltando para o primeiro capítulo, João, primeiro João, podemos ler aqueles primeiros versículos. Lá diz: no princípio era o verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. João não era luz, né? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Quando o crente pode andar nas trevas? Pode andar nas trevas? Sim ou não? Sim. Pô, não, espera, pastor. O crente pode andar nas trevas? Eu estou usando a palavra poder, o verbo poder, como capacidade. O crente é capaz de andar nas trevas? É capaz? Hã? Sim. Ele deve andar? Não. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Agora, vocês são crentes em Cristo Jesus. Onde deve estar seu comportamento? Andando aqui na luz ou lá nas trevas? Estamos no mundo. Não somos do mundo. Onde eu andar, eu devo estar andando na luz, para que o mundo possa ver a luz, que é Cristo Jesus. Eu devo ser exemplo. Você, como jovem, deve ser em Cristo, deve ser exemplo também. Como Paulo exortou Timóteo. E assim como Deus, o Espírito Santo, Cristo, está nos exortando também, através daquele versículo que está na parede ali. O nosso versículo tema. Para que vocês possam ser jovens exemplares. Descobri há algum tempo atrás que luz tem três grandes raios. O raio de calor, que é representado pela cor vermelha, que é sentido, mas não pode ser visto. Este raio dá testemunho do Pai. Deus nunca foi visto por alguém. João 1,18, nós temos lido, mas aqui. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Lembra? Ele é a luz. O raio, também tem o raio da luz, que é representado pela cor amarela. Pode ser visto, mas não pode ser sentido. Então um pode ser sentido e não visto, o outro pode ser visto, mas não sentido. Este dá testemunho a Jesus, que revelou o Pai, como lemos agora no versículo 18. Podemos ver isso também em capítulo 12. Versículo Versículo 45, Jesus está falando e ele diz: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou.
capítulo 14. Versículo 9. Vocês conhecem o versículo 6, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É verdade. Ele também disse, mais tarde, versículo 9, porque Filipe fez uma pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Podemos ir também para Colossenses, capítulo 1. Versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E tem o terceiro raio, o raio chamado actínio, ou químico, dos raios X, e é representado pela cor azul, que nem é visto, nem sentido, mas cuja presença é revelada pelos seus efeitos em uma ação química, produzindo alterações, como na fotografia. Por exemplo, vocês sabem que nossa filha Alice está aqui por 3 semanas. Estamos tão alegres a ter ela. E é interessante, ela disse, pai, ela indicou que ela quis usar algumas filtros que eu tenho para máquina fotográfica. E eu disse, traz sua máquina, porque eu fiz um adaptador que deve encaixar para aproveitar de todos esses filtros. Mas ela tinha outra ideia que eu não estava percebendo quando ela escreveu. Ela está querendo usar aquela máquina antiga que eu tenho. Pai, eu trouxe 4 rolos de filme. Tá bom. Esse vai dar mais. Eu estou ansiosa. Está bom. Eu acho que ela vai querer fazer algumas coisas sozinhas também, mas comigo. Por isso ela trouxe. Então, por isso, essas alterações do processo químico, como na fotografia, quando aplica esses químicos ao filme e transforma, muda, e logo temos. Nós íamos usar, esse é de vídeo, nós também, a minha esposa ia usar no início. Nós temos um filme antigo de 16mm, onde você pode ir ver cada foto, cada imagem. Bom, vamos sair dessa. Essa esfera, ou não esfera, esse raio actíneo, dá testemunho ao Espírito Santo. Lembra? Não pode ser visto, mas pode ser sentido. O outro não pode ser sentido, pode ser visto.
E o outro não pode ser sentido nem visto. Temos o quê? Então, uma representação da Trindade de Deus. Então, esse raio actíneo dá testemunho do Espírito Santo, que é conhecido por suas maravilhosas operações. Podemos voltar para João capítulo 3. Aquele capítulo que, né, muito conhecido. E versículo 8 diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você, jovem, aceitou Cristo como Salvador, foi nascido do Espírito. Por que andar na luz? Estávamos, lembra, voltando, falando dos raios, mas por que andar na luz? Vocês devem andar na luz, porque Cristo vos tirou das trevas. E devem agora produzir o fruto do Espírito e não o fruto das trevas. Lembra? Nós vimos uma lista. E podemos ir para, voltar para Efésios e dar... podemos ver essa lista novamente. Nós não vamos. Mas... voltando para Efésios, eu quero ler novamente um versículo. Capítulo 5, versículo 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Aliás, não esse versículo, versículo 8. Porque em outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Eis a razão por que devem andar na luz. Ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. O quarto esfera encontramos também em 2 João. 2 João. Segundo João, um livro, ou epístola, melhor dizer, né? Muito curto. Versículo 4. João está escrevendo aqui. Ele diz: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Vocês são os nossos filhos nas nossas igrejas. E como João estava vendo os filhos dos maduros na fé, e os filhos estavam andando na luz, e andando na verdade. Agora, quem é a verdade? Cristo. Lembra? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Ele é a verdade. E nós devemos segui-lo. Quer dizer, então, nós devemos andar na verdade.
assim como temos recebido o mandamento do Pai. Andai em verdade, então. Isso é, vivendo de acordo com a verdade. Lembrando que Cristo mesmo é a verdade e que estamos seguindo Ele. E depois podemos achar outra esfera. Vamos para Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Podemos achar outras áreas, né? Mas para entrar bem, vamos começar com o versículo 2. Diz aqui: perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como me convém falar. E depois ele diz: andai com sabedoria, para que os que estão de fora, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Agora, para com os que estão de fora está referindo a quem? Quem está dentro? De dentro. Os crentes. Quem está de fora? Os descrentes. O mundo. Agora, andai com sabedoria para que os que estão de fora, remindo o tempo. Remindo o tempo. O que quer dizer remir? Libertar. Livrar. Conseguir, comprar ou tornar a obter. Todas essas ideias. Põe em ordem sua vida, seu comportamento, perante os que não são salvos, para assim obter oportunidades para falar de Cristo. Eles estão de olho para ver se sua vida será consistente com o que você fala. Andai com sabedoria. Também tem, voltando para 2 João, podemos achar outro. Versículo 6 diz: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então podemos assim dizer: andai segundo os seus mandamentos. Enquanto que andemos em amor, nosso comportamento deve ser dominado pelos mandamentos do Senhor. Então, vamos para Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. Agora, quando esse foi escrito para a nação de Israel. Mas vocês são semente espiritual de Abraão. Tem aceitado Cristo. Então esse é também para vós. Diz aqui: agora pois, ó jovens, se eu posso parafrasar, né? Agora pois, ó jovens, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames
e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, andai em todos os seus caminhos. Andemos em todos os seus caminhos. Temos um provérbio na língua inglesa que diz acerca de pessoas que sow your wild oats. Eu vou explicar. Muitas vezes, americanos vão desculpar-se, ou das pessoas mais jovens, do pecado, porque todos os jovens, enquanto são jovens, vão sow their wild oats antes de acertar com Deus. É quase como se eles acreditam que este é um direito inalienável de todos os jovens. Agora, o que significa esse provérbio? Sow your wild oats, or sow wild oats. É semear semente de aveia selvagem. Que isso? Não é? Semear semente de aveia selvagem? Nem sabia que existia aveia selvagem. Na realidade, não existe aveia selvagem. Mas o problema na América do Norte, onde o cultivo de aveia ocorre muito, é que há um tipo de erva daninha que se assemelha à planta de aveia. Especialmente quando estiver nova. Fica difícil distinguir a erva daninha com a própria aveia. Praticamente quase impossível. Agora vocês podem, então, chegar à conclusão qual o problema com isto. Como que pode, então, limpar seu campo das ervas daninhas? Eis o problema. Quando as plantas não são muito crescidas, não dá para distinguir. Mas tem um problema, outra. Sendo assim, né, é muito difícil distinguir e eliminar essa erva daninha. Sendo muito resistente, essa erva também pode até sufocar as plantas verdadeiras de aveia. Isto então vai diminuir a quantia da aveia na safra. E pode cortar 1%, 2%, 10%, 30% ou mais. O fazendeiro fica muito preocupado com isso. A expressão semear semente de aveia selvagem é aplicada a um jovem que tenha um comportamento irresponsável, imprudente e até mesmo para ser promíscuo antes do casamento. A sua juventude, agora tendo dito isto, eu quero usar então a expressão, sendo que vocês conhecem, né? A sua juventude não deve ser gasta na semeadura de sementes de aveia selvagem, mas de usar a sua força jovem em viver e testemunhar de Cristo, servindo como exemplo e incentivo mesmo para os crentes mais velhos. Lembra o que Paulo disse para Timóteo? Vamos ler novamente. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. Quem são os fiéis?
Ah, são as criancinhas. Oh, pode ter alguns filhos lá. Mas são criancinhas, têm muito a aprender. Quem são os fiéis? Os mentalmente maior do que vocês. Então, vocês também devem lembrar o que o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta. 2 Timóteo 2, versículo 22. Ele diz: foge também das paixões da mocidade, porque pode complicar sua vida espiritual. Especialmente tendo em vista o domínio de humanismo e evolucionismo na educação moderna. Vocês estão sendo bombardeados diariamente com essas duas coisas. E somente quando você chega na palavra, na igreja, com um irmão em Cristo, ou um grupo de estudo bíblico, que você escapa das influências. E o mundo quer influenciar a sua vida. O mundo não quer que você seja exemplo aos fiéis. Lembro que Salomão falou: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele falou isso em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Então, como eu disse, há perigo que, pela leviandade e indiscrição em que os jovens estão muito expostos no mundo, que seu serviço para o Senhor pode ser visto como desprezo, e a culpa sendo propriamente sua. Tome cuidado. Isso não deve ocorrer. Pelo contrário, você deve ser o melhor exemplo dos fiéis. São vocês que devem ser os primeiros para defender e viver os padrões bíblicos. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persistindo também na sua leitura diária da palavra. Dê para todos os seus irmãos em Cristo um padrão tão correto que eles não podem encontrar nenhum mal em seu exemplo, e que eles terão prazer em seguir-te pensando do próprio melhoramento para si. Vamos lá. Pai, obrigado pelo privilégio de abrir Tua palavra. Pai, fala aos nossos corações nesses dias aqui. Pai, que Teu Espírito Santo trabalhe grandemente nas nossas vidas, para que podamos ver jovens exemplares nesses jovens. Não somente jovens, mas eu estou também falando para mim e dos pastores e esposas, que todos nós seremos crentes exemplares, sendo bons exemplos na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. No nome de Cristo.